Olá, meu nome é Marcos Carvalho Lopes e este é um podcast de Filosofia Pop. Este é um episódio especial em que conversamos com o jornalista Manuel Soares sobre Nelson Mandela, seu legado, neurodiversidade, paternidade atípica e muito mais. Manuel Soares é jornalista, apresentador, escritor e ativista, cofundador da Central Única das Favelas, a CUFA, autor de livros como Para Meu Amigo Branco e A Luta de Denis. Filosofia Pop é um podcast que aborda a filosofia como parte da cultura. A cada 15 dias, sempre às segundas-feiras, a gente vai estar aqui para continuar essa conversa com vocês. Intercalando com nossos episódios normais, de quando em quando, vamos apresentar episódios de entrevistas temáticas especiais. O episódio de hoje é uma parceria com o projeto de extensão Filosofia, Cultura Popular e Ética, desenvolvido na Universidade Federal de Jataí, e com o Grupo Amandla. Lembrando que você pode encontrar o podcast Filosofia Pop no Twitter, Instagram, Facebook e outras redes sociais. Nosso e-mail é contato@filosofiapop.com.br. Essa semana a gente teve na segunda-feira um episódio especial com Matilde Ribeiro apresentando o projeto Mandela Day. Hoje, quarta-feira, a gente vai conversar com Manuel Soares e na sexta-feira com Kiuzan de Oliveira. Manuel Soares teve uma experiência marcante com Nelson Mandela. Durante a Copa do Mundo de 2010, na África do Sul, Manuel foi selecionado para cobrir o evento. Ele conta que, anos antes, teve um professor que o obrigou a fazer um trabalho sobre a história de Nelson Mandela. Embora tenham feito um trabalho ruim e tirado nota baixa, a professora disse: "Que bom que você aprendeu." Anos depois, quando Manuel trabalhava na RBS TV no Rio Grande do Sul, ele teve a oportunidade de participar de uma prova para cobrir a Copa do Mundo. A prova incluía perguntas sobre Nelson Mandela e, graças ao trabalho que fez na escola, ele conseguiu passar. Durante a viagem, Manuel teve a chance de ver Nelson Mandela pessoalmente. Ao retornar ao Brasil, ele foi até a cidade onde morava para contar à professora o que havia acontecido, mas ela já havia partido. Além disso, Manuel Soares teve a oportunidade de fazer uma entrevista exclusiva com Graça Machel e se tornou amigo dela. Então agora a gente vai para a nossa conversa com o Manuel Soares sobre Mandela, o Mandela Day, seu legado e muito mais. Hoje a gente está aqui com o Manuel Soares. É o primeiro podcast dedicado ao Mandela Day, em parceria com a professora Matilde Ribeiro, da Unilab. E a nossa conversa hoje vou começar conversando com o Manuel Soares, falando um pouco sobre o Mandela. Eu posso te dizer, falar da minha experiência inicial, foi conhecer o Mandela através de um livro branco que o namorado da minha tia trazia para casa dos meus avós. Aquele livro parecia perigoso. Porque o namorado da minha tia era negro retinto e meu pai era filho adotivo. Ele era o filho negro adotivo. Então, de repente, a minha tia estava namorando uma pessoa negra e os pais dela não consideravam aquilo uma coisa boa, e ele trazia Nelson Mandela, um livro de Nelson Mandela para casa. E meu pai era negro sem identidade racial. Então, de repente, Mandela aparecia para mim como aquele livro branco que eu via que tinha alguma coisa que era perigosa, né? Alguma coisa que causava medo, né? E qual foi sua experiência com Nelson Mandela, né? Eu acho que isso é muito marcante, assim, como ele aparece para você. Cara, primeiro é um prazer estar falando com você, é um prazer falar com essa galera, né, Marcos? Eu acho que, como qualquer figura histórica, Mandela é muito interessante, né? Mandela parte de uma pessoa que vem de um cenário de comunidade africana, uma comunidade com todos os preceitos, né, do povo Xhosa, que é um dos povos da África do Sul, e é um povo conhecido pela sua sabedoria, um povo conhecido pela sua posição ponderada perante a vida. E aí é muito interessante que esse menino, por um cenário de desconstituição comunitária, ele precisa sair do seu lugar e vai receber a oportunidade de acessos e de estudos em outro lugar, que é o pequeno Halitata, né? Então, assim, nós temos uma criança que... Isso que eu vou falando para você, assim, são os diferentes Mandelas que chegaram aqui, porque são muitos Mandelas, né? Essa criança Halitata
foi o que mais fez Mandela ficar humanizado na minha vida, porque essa figura pública, essa nunca foi algo assim que me seduziu num lugar de convencimento. Desde pequeno, eu tenho muito medo dos mitos. Eu acho que os mitos eles vêm carregados de lacunas. A verdade mora nos defeitos. A verdade mora, você entendeu? Na fissura relacional. E aí, o Mandela que me apresentaram era um cara jesusificado. Eu falei, beleza, tudo bem. Conforme eu começo a conhecer uma biografia maculada de Mandela, uma biografia de um menino temperamental, que fica triste, que ficou longe dos pais, que precisa estudar, que vai, estuda, que encontra no boxe um caminho, depois disso vai, faz curso de direito, funda o primeiro escritório de advocacia negro na capital sul-africana, vai morar, antes dele morar em Soweto, ele mora em Alexandra, que é uma favela que eu tive o prazer de conhecer na África do Sul. Aí eu começo a ver, não, existe uma jornada do ser humano para essa pessoa de visibilidade, para esse ser mítico. Existe uma jornada real. Aí você começa a ver um pouco de verdade no processo. Eu tive o prazer de estar com o Mandela em 2010 no Flower City durante a Copa do Mundo. Tenho hoje a alegria de dizer que sou amigo da Graça Machel, que é a viúva do Mandela. Mas o que mais me chama atenção assim em tudo é que existe um ser humano com dores, um ser humano com pesares, um ser humano com decisões extremamente difíceis, um ser humano que pagou o preço da genialidade. E, claro, para quem já teve com Mandela, para quem teve contato com a obra de Mandela, com o que Mandela tem coisas muito interessantes, cara. Por exemplo, tem uma coisa que eu gosto muito do Mandela, que você nunca sabe o que o Mandela está pensando. Você conversa... Falo porque, para mim, ainda é muito vivo, né? O Madiba, como é chamado. Mandela, você está falando com ele, ele está ali. Do you understand, Madiba? All right, continue, please. Você não sabe se ele está gostando, se ele não está gostando, se você está convencendo, se você não está convencendo. Então, conversar com ele gera uma inquietude negocial que é algo muito pedagógico, principalmente para nós, pessoas negras que precisamos nos encontrar. E acho que essa foi uma das características do Mandela que fez ele ser tão respeitado, porque Mandela era facialmente não mapeável. Saca? Ele era um cara... essa musculatura, que é essa musculatura subcutânea que nós temos aqui no rosto, ela era pouco reagente aos impactos. Mas a gente está falando de um cara que passou 27 anos preso, então poucas coisas fariam ele levantar a sobrancelha. Poucas coisas fariam ele dizer, nossa, que loucura. Porque ele viveu intenso demais da vida. E tem uma coisa que eu também gosto muito, quando a gente pensa Mandela, eu não estou nem partindo na agenda da biografia, dos feitos, porque eu acho que isso as pessoas têm acesso. Eu estou falando do que eu gosto de ler de Mandela, tá? E quando eu falo ler, não é ler livros, eu gosto de... tem uma coisa muito legal, que até o Barack Obama fala um pouco disso, volta e meia a gente vê o Obama falando disso, que ele fala sobre... ele tem uma fala pausada, e aí eu acho interessante na fala pausada do Mandela que ela abre espaços narrativos para que você mentalmente interaja com o que o Mandela está dizendo. Foi uma coisa que eu aprendi muito na minha dinâmica de comunicação.
Eu até comentei com a Graça no nosso último bate-papo que eu peguei muito isso do Madiba. Ele fala devagar e conforme ele vai falando as palavras ou um conjunto pequeno de palavras, a pessoa que está ouvindo do outro lado, ela completa o raciocínio e nesse momento acontece uma conexão. Essa técnica que eu acabei de usar com você agora era uma técnica que eu aprendi com Mandela. E aí é muito interessante. Ele tinha uma... Mandela tinha uma fala muito interessante que ele usava a região do bocejo para falar. E a região, ele usava essa região para falar, e isso fazia a voz dele vir mais aveludada. Que ele, apesar de ter uma voz potente, ele não tinha uma voz forte, ecoante, assim, sabe? Uma voz que gritava, não. A voz dele vinha mais de um esforço, né? E isso dava uma característica muito bacana. Ele ia falar com a pessoa, ok, this is very important. You understand the improvement necessary to South Africa. E isso envolvia de uma forma que ficava hipnotizante. E aí tem uma coisa muito legal, quando você começa a analisar, fazer o body language do Mandela ali, uma leitura corporal dele, que o Mandela tinha os olhos pequenos. Assim, os olhos mais fechadinhos, né? Quase oriental. E aí, esse body language dele dificultava você mapear, porque o olho é a janela da alma, né? Você precisa vasculhar o olho da pessoa para ver se a pupila está dilatando, se não está dilatando. Por mais que você não faça isso de uma maneira intencional, você está lendo aquilo, né? A gente aprende isso desde criança. E no Mandela você não tinha como fazer esse mapeamento. Então existia uma capacidade na comunicação do Mandela natural de camuflar as suas reações, que criava uma sensação de expectativa e uma sensação de não deciframento do que ele propunha, entregava, ou que ele era, que era muito interessante. Muito, muito, muito interessante quando nós começamos a entender o que é não só essa lógica mais concreta de análise do que a biografia dele, mas, acima de tudo, quando você se propõe a entender o que é Nelson Mandela num lugar de estratégia humana de sobrevivência. Confesso que eu acho muito, muito interessante. E eu acho que esse Mandela é o Mandela que eu mais consumo, é o Mandela que eu mais interajo, é o Mandela que eu mais vivo, que é o Mandela dedicado a um processo de conquista humana na micro-relação. Eu fiquei pensando, claro, eu sou da filosofia, fiquei pensando sempre que a filosofia, como forma de vida, sempre replica a imagem de Sócrates no Ocidente. E o Cornel West, que é um filósofo afro-americano, ele chama a atenção sempre que o Sócrates é muito pungente, mas o Sócrates nunca chora. O Sócrates tem sempre essa representação de alguém que tem uma incompletude em relação às possibilidades humanas, né? Porque ele não traz o choro, né? E a marca dele é sempre a ideia de ironia, de você não saber localizá-lo porque ele está irônico. E aí você tem uma coisa do Mandela de você não saber localizá-lo, não por conta da ironia. É por isso que pelo que você disse, né? Como se ele criasse um espelho. Ele traz um espelho para você se vê ali também, né? Você, na tentativa de desvendá-lo, você começa a se identificar também, né? Eu acho que tem algo muito interessante mesmo. E eu acho que essa vinculação com o seu trabalho fica muito clara, assim, com você buscando inspiração
até no jeito de dizer, né? Eu queria dar um passo atrás, porque eu não sabia que você era cofundador da CUFA, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre como o ativismo, o jornalismo se vinculam na sua trajetória. Cara, eu vou dizer a você que uma das iniciativas sociais que eu tive a alegria de participar e de ver florescer foi a Central Única das Favelas. Hoje eu não sou mais vinculado a ela. Mas quando nós temos uma origem periférica, uma origem negra, naturalmente as mazelas sociais elas batem em você em um lugar diferente. Quando você é jornalista, você precisa assistir os fatos, muitos desses fatos trágicos, muitas dessas tragédias estão na escala pequena ou média, e eu digo a você que as pequenas tragédias, elas me doíam muito mais que as grandes tragédias. E eu explico o porquê disso. Porque, por exemplo, quando eu fiz a cobertura do incêndio na Boate Kiss, eu vi ali a tragédia de mais de 200 jovens assassinados por conta da imprudência de empresários e gestores públicos. Me doeu o coração, mas não era algo que eu poderia fazer nada para mudar, porque aqueles jovens já estavam, infelizmente, sem vida. Quando eu cobri a queda do avião da Chapecoense, era trágico, mas assim, um avião tinha caído. Agora, quando você vai fazer a cobertura, sei lá, de uma enchente na Ilha da Pintada, no Rio Grande do Sul, e você vê uma criança de 8 meses numa situação de inanição, é uma tragédia pequena para o mundo, mas muito grande para aquela criança. E é uma tragédia que, de alguma forma, você pode ajudar a solucionar. Pelo menos mais do que as outras tragédias que eu trouxe para você. Porque, então, assim, chegava um momento em que a independência jornalística ela parecia uma negligência humana naquele contexto. E eu não conseguia ficar passivo diante de uma tragédia que se apresentava na minha frente, e eu não conseguia me convencer de que o simples fato de eu documentar, tirar uma foto do urubu querendo que a criança morresse para que ele comesse, o fato de eu fazer esse registro e denunciar isso publicamente já me dava uma função digna naquele contexto. É nesse cenário que iniciativas sociais como a CUFA acabam ocupando um espaço na minha vida. Porque eu falava, cara, eu não posso ir lá documentar uma criança com fome, trazer, fazer a denúncia, pressionar o poder público por uma mudança, mas não fazer nada por aquela criança. E achar que eu estou certo, não fiz nada pela criança, mas fiz a denúncia. Não é assim. E não é assim porque, em alguma escala na minha vida, eu estive também no lugar daquela criança. Aquela criança sou eu, de alguma forma. Então, a minha intersecção direta da comunicação com as iniciativas sociais, elas acabam sendo fecundadas nesse lugar. Tá? Elas acabam sendo fecundadas nesse lugar, que é um lugar que, assim, chega um momento que a imparcialidade ela acaba sendo um esconderijo covarde para a humanidade. E aí eu tive que repensar como é que eu ia ver e eu ia fazer tudo isso, entendeu? Tem um aspecto da sua trajetória, vou puxar para um lado pessoal, porque é muito importante, que é a questão do TEA, a questão do autismo,
eu sou pai de uma criança com TED, 4 anos, vai fazer 5 anos agora. E claro, toda a minha vida se modificou por conta disso. Na última reunião dos professores da minha universidade, o pessoal estava cobrando, eles estão agora implementando dentro de si uma lógica neoliberal sobre produtividade. E eu falei, olha, a minha prioridade é meu filho, disso eu não abro mão. E minha carga horária está modificada, está tudo modificado por causa dele. Então, saibam de antemão, meu filho está na frente, né? E eu acho que, de certa forma, eu já vi você falando coisas parecidas, né? E eu acho que a gente ouve falar algumas vezes de TEA, mas a população negra tem dificuldade também desse diagnóstico, né? Porque acaba sendo uma coisa racializada também. Repercute de forma mais pesada, porque tem muita gente que não tem identificação do problema, né? Como é que você tem vivenciado essa questão? Cara, a neurodivergência, ela se apresenta na minha vida como esse lugar de atuação nos últimos 5 anos. E o que eu acho interessante quando nós começamos a vasculhar o histórico de neurodivergência à luz de uma condição. Você começa a reler tudo que você é e tudo que você foi, e tudo que os seus pais foram na vida. Minha mãe estava sentada na mesa comigo, veio me visitar aqui em São Paulo, agora nesse final de semana, e nós decidimos que vamos fazer uma investigação neurodivergente nela, porque eu tenho quase certeza que minha mãe é autista. Tenho quase certeza que ela é autista. E a partir, óbvio, Manuel, a sua quase certeza vem baseada no quê? Vem baseada no achismo que não tem nada de, né? Quem vai dizer isso é o neuro, não sou eu. Mas, no meu olhar, na minha experiência de vida, no que eu tenho vivido, no que eu tenho estudado, ela apresenta características muito condizentes com o cenário de autismo que nós temos encontrado por aí, nas nossas pesquisas, nas nossas conversas e andanças. Qualquer coisa, qualquer cenário no Brasil, ele não tem como ficar alheio à racialização. Mas ele não tem como ficar alheio à racialização porque o Brasil ele é fecundado na sua gênese uma relação racial. Agora, tem uma questão muito séria, que é como nós vamos enxergar a racialização dentro da neurodivergência. Existem alguns prismas, Marcos, que nós podemos ver isso. Podemos ver isso pelo prisma da fragilidade. Isso é o prisma mais tátil nesse momento, de uma textura mais áspera que você toca e sente. Pessoas negras têm menos acesso a oportunidades, a estudos, menos acesso ao desenvolvimento humano. O IDH da comunidade negra é um IDH menor. Naturalmente, a neurodivergência nesse cenário produz, obviamente, um quadro muito mais feio a ser pintado. Certo? Para que tenha um desenvolvimento interessante quando falamos de neurodivergência, precisa da presença paterna, mas como existiu uma desconstituição da figura paterna na comunidade negra, naturalmente essa figura paterna é inexistente, você tem uma maior marca de abandono de lar por parte dos homens negros. Tá tudo certo, não estou questionando isso. Se nós começarmos a olhar a partir das fragilidades, nós vamos dizer que ser neurodivergente e negro é a pior coisa do mundo. E aí o que eu fiz nos últimos anos da minha vida foi tentar entender
quais são os ativos que o meu povo traz quando olhamos o cenário da neurodivergência. Quais são os ativos que o povo negro traz no cenário da neurodivergência? Ao invés de ficar pensando nos passivos. E aí eu comecei a, de fato, fazer algumas pesquisas e vi, por exemplo, que nós temos uma possibilidade maior de desenvolver motricidade grossa, que são aquelas motricidades corporais, porque, obviamente, a cultura negra ela vem carregada a uma agenda de impacto através da capoeira, através do samba, ou seja, você consegue trabalhar a motricidade grossa, você consegue trabalhar um desenvolvimento maior do core muscular, que é esse músculo que vem aqui desde a lombar até acima do abdômen, e isso para uma criança neurodivergente, no caso do autismo, faz uma diferença muito grande quando a gente vai ali para a capoeira. Você tem como trabalhar através da musicalidade uma agenda de sensorialidade diferenciada. Você tem através, como nós da comunidade negra temos uma relação muito intensa com as cores e com a variação de cores, nós não somos uma sociedade, um povo monocromático, nós temos como trabalhar a sensorialidade visual em outro lugar. E eu comecei a entender que se nós observarmos o que nós somos enquanto povo, dentro do que nós somos, existem várias ferramentas que podem, à luz de um profissional especializado, produzir soluções para o autismo, soluções para a neurodivergência. São soluções muito importantes. O meu olhar, quando nós fazemos essa transversalização da neurodivergência e da racialização, é um olhar de produção de solução e não de detecção de problemas somente. Porque diagnóstico de problemas é o que a internet mais me entrega. O que a internet mais me entrega é diagnóstico de problema. O que raramente eu consigo são pessoas que me tragam perspectivas de soluções. Perspectivas de soluções em que eu não preciso imputar ao outro a responsabilidade de solucionar nada. Que eu possa entender em mim quais passos eu posso dar. Porque, sinceramente, eu não vou convencer as pessoas que desacreditam da necessidade do nosso impulsionamento como povo. Eu não vou convencê-las do contrário, porque me ter nessa condição faz parte da estratégia de ascensão dele. Se o seu cachorro em casa tiver como objetivo comer na mesa, e para ele isso for uma coisa importante, sentar na mesa com garfo e faca e comer, mas você, como dono da casa, acreditar que comer na mesa não é para o cachorro, desculpa, você não vai trabalhar para que o cachorro alcance o objetivo dele. Aí, Manuel, que figura de linguagem, que analogia mais esdrúxula essa que você fez? Não, quando nós temos um cenário de animalização do povo preto e nós temos um cenário de animalização da pessoa neurodivergente. Sim, porque uma pessoa neurodivergente é tratada como bicho nesse país. Não existe um compromisso com o desenvolvimento desses dois eixos sociais. Quando esses dois eixos se cruzam, cara, eu ficar fazendo denúncias públicas dizendo que, olha, não me deram atenção, não fizeram e não vão fazer. Não fizeram e não vão fazer. Ah, mas está certo. Isso não é sobre certo ou errado. É sobre não vão fazer. E tu pode dar o chilique que você quiser dar, pode ficar chateado como você quiser ficar.
Cresceu. Não vão fazer. Não vão fazer. Nós não temos um marco regulatório que trabalhe, por exemplo, o atendimento terapêutico no Brasil. Não temos. Não temos. Nós temos aí uma comunidade neurodivergente que é exilada entre muitas clínicas que cobram R$ 350 a hora de terapia, quando a gente fala de terapia aba, e essas clínicas não entregam gráfico, que é básico. Não existe aba sem gráfico. As clínicas não entregam gráfico. Aí você vai lá como família, se esforça para pagar, paga o plano de saúde, na hora de reembolsar, o plano diz, olha, tem 35 horas de terapia para essa criança por semana, é muita terapia, não vou pagar. Aí você, como família, fica exilado entre muitas clínicas terapêuticas que cobram o olho da cara por uma terapia que não causa o desenvolvimento necessário, porque ela não está ancorada numa prática de solução real, baseada em gráfico, em estudos, em apontamentos sérios, e a briga entre os planos de saúde que dizem não vou pagar. E, no fim das contas, a família e a pessoa neurodivergente, ela é um marisco que fica entre a correnteza e a rocha. Não estou aqui para defender plano de saúde, não estou aqui para defender clínicas terapêuticas. Eu estou dizendo que a incapacidade desses dois eixos de estabelecerem uma lógica está prejudicando famílias, inclusive famílias negras. Ah, Manuel, mas isso aí tem o SUS. Bom, piorou ainda. Piorou ainda. Piorou ainda. Se a saúde suplementar, o sistema de saúde suplementar, não entrega o que é necessário, a imensa população brasileira negra de periferia que depende do SUS, ela está tirada às baratas. Por isso que eu acredito realmente que a solução passa também por nós nos conectarmos ao que nós somos e reconhecermos as ferramentas ancestrais, práticas, não somente lúdicas, ferramentas práticas, que podem sim estimular o desenvolvimento global de uma criança neurodivergente. Não sei se eu consegui responder o que você perguntou. Eu acho que você conseguiu, você articulou uma outra dimensão e a gente está, na verdade, a gente tem tentado criar respostas para isso, né? Porque eu acho que essa questão ela é muito mal articulada, de certa forma, na publicidade, porque muitas vezes você tem um diagnóstico e você tem a pressão imediata de todas as terapias possíveis e uma culpa, se você não, uma culpabilização, se você não consegue fazer isso, né? E você tem um monte de dificuldades, tanto para conseguir pagar, quanto para levar, para ter o tempo para cuidar de tudo que é necessário, né? Eu acho que a gente precisa falar mais sobre isso e precisa tentar criar políticas públicas para que mais gente tenha acesso e que menos pessoas sofram, né? Porque eu imagino, um diagnóstico tardio é, acaba sendo um alívio para uma pessoa mais velha que não teve o diagnóstico. Manuel, eu acho que você já respondeu isso, mas eu acho que a questão para a gente, quando a gente fala do Mandela Day, ou de você celebrar Mandela, o que você acha que pode significar? O que o legado de Mandela pode significar para o Brasil hoje? Cara, eu acho que tem uma coisa muito importante que eu observo muito quando eu penso em Mandela, que é se você quer ser feliz ou se você quer ter razão. Você precisa tomar essa decisão na vida. Porque quando a gente fala de expansão de direitos e ampliação do desenvolvimento coletivo,
Você precisa tomar a decisão o que é que você quer. Nós temos uma população que vive em uma agenda de alienação social e intelectual no Brasil muito grande. E aí, muitas vezes, se cria políticas de acesso a estudo, de acesso à formação, de, né, inúmeras oportunidades, e as pessoas não vão. E aí, quem batalhou por essas oportunidades fica frustrado, dizendo, meu Deus, foi tão difícil. E a pessoa não foi. Por que que ela não foi? Por que que eles não abraçaram? Foi tão difícil conquistar. Por que que as pessoas não foram? Porque ir em direção a essas conquistas daria a essas pessoas razão. Razão ali no sentido mais core dessa palavra, você teria uma razão para a equação. E, às vezes, o preço pago pela razão é a sua infelicidade. E quando você tem razão, quando você tem conhecimento, quando você tem entendimento, você tem visão. E quanto mais a sua visão se expande, mais crítica ela fica. Você consegue analisar. Você divide as coisas em partes e analisa como quem analisa a vida através de um microscópio. Porque é isso que o conhecimento faz com a gente. Ele possibilita que a gente analise. E a partir da nossa análise, a gente vai formar opinião. E a partir da nossa opinião, nós teremos convicções. E quando você está convicto de algo, a sua convicção pode gerar divergência. E quando você diverge de uma outra pessoa, você disputa. E quando você disputa, o conflito é inevitável. Quando eu analiso a vida do Mandela, eu analiso a vida de um cara que, se tivesse ficado lá no povo Xhosa, talvez estivesse vivo hoje. Talvez não tivesse sofrido tanto, talvez não tivesse passado 27 anos na cadeia, talvez não tivesse perdido um filho, talvez não tivesse deixado de viver a alegria que ele tinha com a Winnie, talvez tivesse sido um homem mais feliz. São poucas as fotos que nós temos do Nelson Mandela sorrindo. Então, quando nós começamos a pensar no Mandela Day, a gente precisa pensar se a gente quer ser feliz ou quer ter razão. O Mandela optou por ter razão. Foi uma decisão que ele tomou na vida. Ele manteve até o fim. E hoje nós aplaudimos e reverenciamos essa decisão. Mas eu pude ver a tristeza nos olhos dele. Eu pude ver essa tristeza. Então, acho que quando nós temos o Mandela Day, nós temos que tentar entender qual é a decisão que diariamente nós estamos tomando, ou se nós estamos fazendo um processo de militância para aplacar outras frustrações que nós temos na vida, uma necessidade de visibilidade identitária, uma necessidade de dourar a pílula do nosso ego. O que que a gente está querendo? O que que a gente quer, na verdade? Porque, sinceramente, o que eu mais vejo é uma galera da militância
que a mãe está sem gás em casa, a parede está sem reboco, e essa pessoa está gastando dinheiro com militância. Eu acho que a responsabilidade social começa também dentro da sua casa, com a sua família, com os seus filhos. Quando você sacrifica pessoas que estão dentro da sua responsabilidade primária em nome das suas convicções identitárias, isso é contraditório. Isso é contraditório. A sua mãe tem um plano de saúde? A sua mãe tem um plano funerário? Os seus filhos vão completar 25 anos com condições de ter autonomia financeira, psicológica, emocional e espiritual? Os seres que o Orum colocou em volta de você estão sendo seres bem cuidados por você? Você já cumpriu a sua missão com os seus próximos para depois querer cumprir essa missão fora? Você já fez isso? Já fez o dever de casa? Ou você está querendo limpar a rua enquanto sua casa está suja ainda? Quando eu reflito no Mandela Day, eu reflito exatamente nisso. Porque no fim das contas é isso. Ele libertou o país, ele foi referência para um planeta, mas para mim foi muito marcante olhar nos olhos dele e não conseguir ver felicidade. Diferente do reverendo Desmond Tutu, que eu tive o prazer de conhecer também, e aquele era feliz. Feliz, feliz, ele parecia uma criança. Por algum motivo, Desmond Tutu era feliz. Feliz, feliz. Uma felicidade que eu espero ter quando eu chegar na idade daquele velho. Maravilhoso. Não encontrei essa felicidade nos olhos de Madiba. E isso é uma coisa que me preocupou bastante. Você acha que a cultura negra não tem tem aprendido a transformar a dor em forma de celebração? Eu não digo que a dor e a alegria, porque isso é algo externo, né? Mas eu vou dar um exemplo pessoal. Eu estava na Unilab trabalhando com um grupo de hip hop que a gente desenvolvia lá, e a gente estava compondo uma canção, e era uma canção dançante. E um aluno Magno, hoje ele é mestre, é professor lá em Guiné-Bissau, ele queria colocar na letra algo sobre Vidas Negras Importam. Eu falei, como é que a gente vai colocar numa música dançante algo como Vidas Negras Importam? É muito complicado, né? Aí ele colocou em crioulo de Guiné-Bissau: criatividade não pode faltar, é ela que nos faz sobreviver. Ele inventou um jeito de colocar, né? E eu acho que, assim, você falou dessas formas como a capoeira, são formas que foram construídas no corpo, como formas de sobrevivência, como o blues, como o samba, de você transformar a dor em algo que cante, né? Talvez a gente tenha que ter um caminho também nessa alquimia que você já valorizou antes, né? É, mas eu acho que também a gente não pode se alienar. Eu acho que você está certo. Tem duas coisas aí: a alegria do Tuto e a razão do Mandela. O Tuto não deixava de ter razão também, então vamos ter que aprender com eles, né? Eu vou dizer para você que quando nós começamos a transitar nesse papo de você transformar a dor em alegria, em você ressignificar os fatos, eu acho que nós, povo negro, fazemos isso, mas a gente faz isso porque os humanos fazem isso. Você vai no Havaí, tem festa no enterro. Você vai na Índia, esses rituais acontecem. Quem não tinha esse hábito eram os europeus. Os europeus viam a morte como tragédia. Os outros povos não viam morte como tragédia. Entende? Então, eu acho que nós precisamos passar por um momento em que
reconectemos dialeticamente as características do nosso povo ao mundo. E que a gente consiga dizer, olha, assim como o povo indiano, assim como o povo oriental, assim como o povo árabe, nós temos características X, X, X e Y. Nós precisamos cada vez mais universalizar as nossas praxes de existência. Porque senão a gente começa a achar que isso pertence a nós. E quando você não consegue estabelecer uma dialética com o mundo, você vai ficando cada vez mais guetificado. Então, transformar as dores em alegrias lúdicas não é uma característica somente do povo preto. É uma característica de humanos quando falamos em ressignificação. Óbvio que quando nós falamos do povo preto, nós temos uma estética. Quando falamos do povo indiano, temos outra estética, mas é isso. O Dia de los Muertos, que nós temos no México, que não é uma sociedade negra, cara, é sobre isso. Então, eu tenho me inclinado a tentar desguetificar as minhas percepções de vida para que nós podemos ficar cada vez mais universais. Entende o que eu estou dizendo? Porque, cara, nós não somos de outro planeta. Nós somos humanos. Nós somos humanos. E aí, quando a gente fala de um cara com machado que controla a justiça, que pode controlar o tempo, bom, se você é uma pessoa de cultura eurocêntrica, talvez você pense em Thor. Se você é de uma cultura africana, você vai pensar em Xangô. Mas existe uma circularidade cultural, uma circularidade ritualística que faz com que Thor e Xangô sejam dois homens que têm como cor primordial a vermelha, que têm o machado, que controlem a mesma força da natureza. Quem foi que nos disse que Thor e Xangô não são a mesma pessoa? Quem foi que disse que não? Esse processo de reconhecimento da nossa humanidade, ele precisa acontecer por parte de quem nos oprime, mas também da nossa parte. Nós precisamos nos reconhecer como humanos. Humanos. Meu cabelo não é uma coroa. Meu cabelo é cabelo. Preciso que você respeite o meu cabelo, porque ele é cabelo. Respeita meu cabelo. Não é uma coroa, é um cabelo. O meu joelho não são as bases que seguram a sociedade. Não, não, meu joelho é joelho. Respeita meu joelho, porque meu joelho dói. Tenho quase 50 anos. Meu joelho dói. Por favor, respeita meu joelho. Entende? Meu filho não é um menino que tem sangue de rei, sangue ancestral. Não, não, é só uma criança. Respeita, filho. Se ame, porque você é um menino. Você entendeu? Eu não preciso santificar a minha existência, porque o ato de santificação também é um ato de desumanização. Porque assim como macacos não são humanos, deuses também não. Eu não sou Deus, eu não sou macaco, eu sou humano. Me respeita. É meio maluquice da minha parte, mas sei lá, é pelo menos assim que eu vejo as coisas, sabe? Eu acho que faz toda a circularidade entre o que você falou no começo do Mandela, de como você gosta de ver Mandela, de a gente tirar o Mandela desse lugar de mito desumanizado, de uma pessoa que não tem uma trajetória de construção, que é uma coisa mágica, deificada, né? Com o que você trouxe agora. Essa necessidade de humanidade é aquilo que eu estava falando. Sócrates não chorava. A gente tem que colocar as dimensões humanas em tudo, né? E aprender a ser mais amplamente humano.
Manuel, eu queria agradecer muito a sua participação, a possibilidade de diálogo, deixar espaço aberto para você dar o seu recado derradeiro aqui. Muito obrigado. Cara, meu recado derradeiro é façam terapia. Façam terapia. Gastem dinheiro com terapia. Sobrou um dinheirinho. Vai para terapia. Vai fazer um bem danado para você. Tá ótimo, muito obrigado.